Um número importante nessas indústrias de bebidas e papel, porque elas não geram assim uma quantidade de biogás tão grande, né? Porque os efluentes não têm uma DQO igual a vinhaça, né? 30 mil, né? São efluentes que têm de 3 a 6 mil miligramas por litro. Então, essa quantidade, Ricardo, de biogás que é gerado nessas cervejarias, fábricas de refrigerantes e indústria de alimentos e papel, ela consegue economizar até 10 a 12% de todo o gás natural que ela consome nas caldeiras para o processo produtivo dela. Então, né, ela tem uma economia aí de aproximadamente 10%. E um número, por exemplo, ele tem um payback aí de 1 ano. Sejam bem-vindos a mais um Papo com Profissionais do Biogás, e hoje eu tenho aqui um grande vendedor do setor de biogás e também tratamento de efluentes, Nivaldo Dias, gerente comercial da Paxlan. Nivaldo, seja bem-vindo. A gente já teve a oportunidade de se conhecer há um pouco mais de um ano atrás na Fenasucro do ano passado, e foi um bate-papo fantástico. Foi muito legal conhecer você, conhecer as soluções da Pax. Eu tenho certeza que esse podcast vai impactar muitas pessoas, então seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado aí pela oportunidade, né? Olá para todos, né, que vão assistir a esse podcast, né? O meu momento, né, no biogás, ele começou, né, há muitos anos atrás, né? Então, hoje nós estamos aqui, né, Ricardo, vendo vários projetos acontecendo, né, projetos de grande porte, né? Porém, em 1985, eu trabalhava numa usina, né, no Eu não setor era nem nascido. nascido no setor de qualidade, né? E aconteceu um convite, né, para que eu participasse que seria o primeiro projeto de biogás, tanto que esse reator, né, é considerado o primeiro reator industrial anaeróbio instalado no Brasil. Era uma indústria do quê, Nivaldo? Era uma usina, né? Era uma destilaria, na verdade, né? Era uma destilaria 100% etanol. Nessa época, ela não produzia açúcar, né? Era um projeto que pertencia ao grupo Dedini, né? Na época, né? E por que ele aconteceu, né? Contar um pouquinho da onde vem essa história aí do biogás. No final aí da segunda etapa que nós consideramos do Proálcool, existiam outros especialistas, né, que falavam muito na imprensa que era o contrassenso, o Brasil tem um programa de pró-álcool, e utilizar diesel, né, para movimentar os caminhões e trazer a cana até a usina. Então, existia uma pressão muito forte, né? E o governo, na época, ele fez uma lei que acabou não sendo homologada, onde o subsídio do diesel, que naquela época era muito maior do que é hoje, né, ia desaparecer somente para as usinas, né, e destilarias, né? Então, elas teriam que buscar um combustível alternativo, que seria o etanol, né? Ou seja, com o próprio etanol que elas produziam, elas deveriam utilizar esse etanol na frota, né, e não utilizar, o diesel acabaria sendo inviável. Durante esse período, então, tanto os fabricantes, né, Mercedes-Benz, Volkswagen, na época, eles viram essa oportunidade e desenvolveram os caminhões ciclo Otto, né? Eram caminhões de 150 cavalos, né? Não eram esses treniões que hoje são utilizados aí pelas usinas. Desenvolveu esses motores a etanol, ciclo Otto. Então, inclusive, os últimos projetos de etanol, as usinas eram obrigadas a comprar uma determinada quantidade de caminhões a etanol para utilizar na frota. O problema é que o caminhão de 150 cavalos a etanol, ele faz 500 metros com 1 litro de etanol. Então, o consumo é muito elevado. Aí surgiu, né, essa ideia, né, que veio de dois pesquisadores na época, né, que o pai de um deles, na verdade, viu na Europa já utilizando reatores anaeróbios, né, de alta taxa, né, porque até então só se conhecia as lagoas, né, que são
os sistemas anaeróbios de baixa taxa. Ele viu lá na Europa cervejarias, fábricas de alimentos, já utilizando reatores anaeróbios para tratar efluentes, né, gerar biogás. Então, a ideia partiu, né, de um pool aí de 3 empresas, né, uma empresa de engenharia e mais outras 2 empresas, e vieram até a DETINE, né, e ofereceram, né, essa oportunidade. Né? Olha, a lei que vai ser homologada é essa, nós temos essa alternativa de utilizar o vinhoto, né, para geração de biogás, converter esse biogás em biometano e utilizar na frota. Então, fazendo as contas na época, quando o subsídio do diesel ia ser retirado, esse investimento, né, que não existia ainda, né, Ricardo, colheita mecanizada, né, era tudo manual. Então, o combustível era somente para os caminhões. Então, nessa época, quando fazíamos as contas, 1/3 da vinhaça que gerava uma usina ou destilaria era suficiente para gerar biometano para movimentar toda a frota. Então, o projeto ele partia, né, fazendo a biodigestão anaeróbia da vinhaça, com apenas 1/3 dessa vinhaça, né, gerando biometano, né, e abastecendo a frota. Numa época, né, vale a pena comentar que não existia muita tecnologia, né? Inclusive até os caminhões, né? Até os caminhões não tinha eletrônica, né? Então, os kits, né, que eram utilizados para a adaptação desses motores ciclo-Otto eram kits mecânicos, né? Então, o projeto começou a funcionar, né? Primeiro foi realizado uma planta de demonstração na usina São Luís, em Pirassununga, onde se montou ali um pequeno reator para gerar biogás para 3 a 4 caminhões. Né? Isso em 1985. Isso em 1985. Né? Então, aí fez o primeiro projeto, aí eu fazia esse upgrade desse biogás com water scrubber, né? Naquela época, se a gente for considerar hoje, né, era quase que um absurdo, né? Porque todo esse H2S ele era jogado na atmosfera, né? Coisa que hoje, né, não tem mais cabimento, né? Fazer uma coisa dessa. E funcionou na planta de demonstração, né? Esse biogás era purificado a 10 bar e depois existia um compressor de 4 estágios que levava esse biogás até 250 bar e era abastecido nos cilindros dos caminhões. Então, a partir disso, né, foi realizado o primeiro projeto, fez-se o primeiro projeto aí na unidade de São João da Boa Vista, onde eu trabalhava, onde foi construído um reator, né, de 1.500 metros cúbicos, para trabalhar com vinhaça, né, vinhaça 100% de etanol. Então, foi construída uma lagoa para receber esse 1/3 dessa vinhaça. Esse projeto funcionou muito bem, né? Ele durou 10 anos, ele operou durante 10 safras. Né? Então, hoje é muito comum, né? Quem está querendo investir no setor, então ele até faz uma pergunta assim, viu, mas lá a usina é safra, né? Como é que eu faço, né? Esse reator funciona 6 meses por ano e 6 meses ele fica parado? É exatamente isso, né? A vantagem, né, da tecnologia anaeróbia é que as bactérias que ficam no reator, elas necessitam de muito pouca energia quando você não tem alimento, quando você não está colocando vinhaça ou outro substrato. Então, nesse período, né, por ser um processo mesofílico, então elas param, né? O decréscimo dessa massa é muito pequena, né? E na próxima safra, você tem somente aí um ramp-up aí de aproximadamente 15 a 20 dias, que é o tempo para reaquecer uma vez mais o reator, né, que funciona com uma temperatura de 35 a 37 graus, e voltar a produzir biogás. Quando nós vamos para o processo termofílico, né, que é um processo de biodigestão que ocorre com temperaturas de 55 a 60 graus, né, ao contrário do mesofílico, que trabalha com 35 a 37 graus, a situação é diferente. No mesofílico, esse sim precisa de muita energia. Né? Então, no processo mesofílico, quando você para a alimentação, as bactérias, né, anaeróbias, né, elas precisam de muita energia, então elas vão buscar energia na própria célula.
Então, elas acabam consumindo, né? Há um autoconsumo, há um canibalismo, vamos dizer assim, né? Entre elas, e esse lodo acaba diminuindo, coisa que não acontece no processo mesofílico, né? Então, foi construído o primeiro reator anaeróbio. Esse reator ele funcionou durante 10 anos. Era Lagoa. Não, eram reatores de alta taxa. É o Tá. primeiro reator, né, anaeróbio de alta taxa. Né? O que nós chamamos alta taxa? Uma lagoa, por exemplo, são processos anaeróbios de baixa taxa. Então, quando se faz um dimensionamento numa lagoa, então normalmente se utiliza meio a 1 quilo de DQO, né, que é a matéria orgânica, por metro cúbico de reator. Então, a gente fala em taxa de aplicação, quilo de DQO por metro cúbico de reator dia. Então, como essa taxa é pequena, por isso que nós vemos que essas lagoas ficam enormes, né? São gigantescas, né? Para poder manter essa taxa, né, de aplicação, né? Essa taxa volumétrica e taxa mássica, e o processo poder funcionar. Ao contrário dos reatores. Os reatores, eles precisam do lodo granulado, né? Um lodo mais concentrado, né? Aonde eles conseguem, né, produzir biogás num volume muito menor. Então, quando nós vamos para reatores, a gente consegue operar aí de 10 a 20 quilos de DQO por metro cúbico. Então, quando nós comparamos aí com lagoas, esses equipamentos ficam muito menores, né? E nesse caso, Ricardo, muito interessante, porque não existia lodo granulado no Brasil, né? Esse lodo, ele dentro de um reator, ele vai acontecer aquela aglomeração, né? E formar um grânulo, né? Que fica aproximadamente 5 chegando assim até 8 milímetros, né? De diâmetro, naturalmente, né? Então, por exemplo, até hoje, né? Que a tecnologia anaeróbia com reatores, ela foi desenvolvida na Holanda, né? No final da década de 70, início da década de 80, onde um pesquisador, né, o Gerd Letinger, né, ele descobriu que em condições de temperatura, velocidade, nutrientes, né, essas bactérias que estão presentes na lagoa, em determinadas condições específicas, elas se aglomeram, formam um grânulo, né? Esse grânulo fica pesado, né? E aí você consegue trabalhar em tanques com reatores, passando um fluxo, né? Ou seja, o tempo de retenção hidráulico desse efluente acaba ficando muito menor. Se você fizer isso numa lagoa, né? Colocar o lodo, que é o mesmo, né? Da lagoa num reator, e você colocar uma taxa de aplicação um pouco maior, o que acontece? O biogás forma e leva esse lodo para cima, e esse líquido que está passando vai lavando o lodo. Então, aí o processo não funciona. Enquanto que no reator anaeróbio, quando você tem esse lodo granulado, né, você consegue que ele permaneça lá dentro. Ele vai crescendo muito pouco, né? A outra vantagem é que esse lodo ele tem um valor comercial, né? Ele é exportado ou importado, né? Para o mundo todo. Ele é exportado como catalisador para águas, né? E ele tem um valor comercial de 50 a 100 dólares por tonelada, né? Mais o frete. Então, nessa época, não existia lodo granulado aqui no Brasil. E, por exemplo, nesses reatores, quando você coloca um lodo fino, né? Um lodo, algum resíduo, né? Um esterco de vaca, um pouco de lodo de digestores de tratamento de esgoto, que é tudo bem floculento, bem fino, nesses reatores, e após alguns meses de operação, 4 a 6 meses, ocorre esse fenômeno da granulação, né? Então, nessa época, na Estação da Boa Vista, não existia, né? Não existia lodo granulado no Brasil. Então, nós partimos o reator, né, com caminhões de lodo que vieram dos antigos digestores da Sabesp, de Pinheiros. Lá na Sabesp existiam os digestores de lodo, né, porque os processos aeróbios, né, que tratam esgoto, eles geram muito lodo. Esse lodo tem que ir para um digestor para diminuir esse volume. Esse biogás, depois ele pode ser até aproveitado, e aí você gera ali um lodo floculento anaeróbio. Então chegavam caminhões, né? Era até engraçado, né? Porque
o engenheiro responsável lá pela obra, né, ele falava, viu, eu não entendo mais nada, construímos todos esses tanques aqui, agora estão chegando esses caminhões aí que estão vindo lá de um gestor de tratamento de esgoto, né, para inocular o reator. Então começou a partir, né, começou a partida, depois de 4 meses esse lodo granulou, né, e nós conseguimos fazer o ramp-up a partir daí e produzir a quantidade de biogás de projeto e, além disso, nós conseguimos até um plus, né, uma quantidade de biogás aproximadamente 20% maior. Né? Uhum. Então, ficou um projeto, né, bastante interessante, eram 42 veículos. Né, Isso que eu ia que te eram perguntar, a abastecidos. quantidade de veículos, o que que aconteceu depois desses 10 anos? Tô curioso, cara. Esse projeto funcionou, né, durante esses 10 anos. Ele era abastecido, ele era produzido, esse biogás, eu vou enviar a foto para você, numa unidade ali próxima da destilaria, e depois bombeado esse biogás para a entrada próximo do laboratório de pagamento de cana, que era onde estava o posto de abastecimento. Então, os caminhões Os que caminhões passavam. eram híbridos ou eles eram Não, dedicados a era, gás? era, não, era, a 95% era híbrido, né? Era Uhum. dual, como nós chamávamos, né? E aí, como foi feito esse projeto, Ricardo? A capacidade de biogás de cada caminhão, ela foi calculada em função da maior distância para as Uhum. fazendas de cana. Então, esse caminhão, por exemplo, ele é abastecido 100%, ele conseguia andar, por exemplo, 50 quilômetros, né? Então, 50 quilômetros, 25 quilômetros era a maior distância entre a Uhum. usina e a fazenda. Então, com uma carga de biometano, ele poderia ir até essa fazenda e voltar, reabastecer de novo, e Sim. quando ele pegava essa cana, né, nas regiões mais próximas, então ele conseguia fazer 3 ou 4 viagens, dependendo da distância, né? Aí, o que aconteceu? Como essa lei não foi homologada, então ali tornou-se uma vitrine, né? Foram feitas várias inaugurações, né? Porque nessa época existiam muitas usinas que seriam potenciais clientes, né, para essa aplicação. Como a lei não foi homologada, então o projeto parou porque principalmente as montadoras elas desistiram de fazer os caminhões a etanol, né? Agora eu entendi. Vocês adaptaram. Olha que loucura, cara. Naquele momento, primeiro, teve duas inovações, né? A primeira foi o caminhão a etanol. Depois vocês Etanol, pegaram um exato. caminhão a etanol e adaptaram ele para o gás, que é para No operar no gás. biometano. Exato, exato. Caraca, que loucura. É muito interessante. E nessa época, o que aconteceu? Não existia gasoduto, né? Não existiam veículos a gás no Uhum. Brasil. A Mercedes-Benz, ela colocou 2 caminhões sem ainda 150 cavalos, com motor 100% dedicado ao biometano. Esses Uhum. caminhões não eram dual, justamente para fazer os testes. Então, esses caminhões ficaram lá durante 2 a 3 safras, e esses motores são os motores que hoje são utilizados nos ônibus a gás, tá? Que eu não lembro exatamente o modelo, acho que era 8 ou 666G, que era o motor 100% a biometano, né? A gás natural, né? O biometano, Uhum. que são utilizados nesses ônibus, né? Então, esses caminhões, nós tínhamos, entre esses 42 veículos, né, a grande parte dual, né, etanol e biometano, e tínhamos 2 veículos 100% biometano, que funcionava 100% a etanol. Aí o que aconteceu? Como a lei não foi homologada, então o projeto acabou sendo descontinuado, porque as montadoras desistiram de fazer o motor ciclo Otto, né? Se a conta que era feita na época era se realmente o subsídio do diesel ele fosse retirado, né, para as usinas destilarias, qual era a vantagem de fazer o projeto com biometano? Era que com o etanol que você economizava, né, uma vez que os caminhões eles não iam mais funcionar a etanol, e sim a Uhum. biometano. Esse etanol que você economizava e era vendido, você pagava o investimento, né, para rodar toda a frota
em 2,5 safras. Então, em Caraca. 2,5 safras, o retorno era muito alto. Em 2,5 safras, você conseguiria fazer o investimento e retornar, e a partir da metade da terceira safra, né, você já teria pago todo o investimento para produção de biometano e conversão da frota, né? Essa era o projeto original. Então aí começa, né, a minha história, né, com biogás e o metano, as dificuldades, Ricardo, você não imagina, né? Não existia legislação para biogás, aqui para É, biometano. cara, não existia informação do jeito que a gente tem Não informação existia hoje. informação. E a minha preocupação na usina, né, que eu era o responsável aí por todo esse setor, né, de gerar biogás, purificar esse biogás e abastecer a frota, né? A minha preocupação principal eram duas, né? Primeiro, segurança, porque trabalhava-se a 250 bar, né? Não se falava, né, em inertização. Falei, mas como é que vai inertizar tudo isso, né? Hoje se coloca nitrogênio, faz tudo isso. Não tinha informação, como você falou. Aí lá, com muito cuidado, né, a gente orientava quando eram cilindros novos, né? Colocava um pouquinho de biogás, jogava fora, um pouquinho de biometano, jogava fora, um pouquinho de biometano, até lavar todo esse cilindro. Quando você tem ar e metano, né, você tem ali um limite de inflamabilidade, então é muito arriscado, né? Hoje se coloca nitrogênio, energiza tudo, aí você pode colocar o metano que não tem problema nenhum. Naquela época a gente não tinha essa informação, né? Uma usina em 1985, 1986. Então nós fazíamos com muito cuidado, né, toda a energização com o próprio biometano, né? Jogava um pouquinho, jogava fora, um pouquinho, jogava fora, até inertizar tudo, né? Tinha essa preocupação muito grande. E não existia tecnologia, né, Ricardo? Então, por exemplo, todo o processo de purificação, os vasos de pressão, ele tinha um purgador, né, para tirar os condensados, que era adaptado de purgador de vapor de usina. Então, lá embaixo lá tinha aquele aparato com uma boia, sabe? Que quando ele ia enchendo com condensado, essa boia abria e jogava esse condensado para fora, né? Ou seja, não existia nenhuma informação. Automação, né, cara? A outra preocupação que nós tínhamos é quanto a H2S, né? Porque nós analisávamos, a gente só conseguia fazer essa análise nos laboratórios da CETESB. Então, Isso que eu ia te nós perguntar, como é que se fazia análise naquela época? Exato. Então, nós analisávamos o biogás, o biometano, né, e biogás com algumas ampolas, né, a gente conseguia algumas ampolas emprestadas da CETESB, onde a gente, por exemplo, compramos umas, onde a gente passava esse biogás, fechava, enviava esse biogás para o laboratório para ser feito via cromatografia. E aí, como não tinha como fazer análise, nós compramos um analisador portátil, sabe? Esse analisador de segurança, que ele determina até no máximo acho que 20 ppm de H2S, que normalmente um profissional coloca na cintura quando ele vai entrar num estacionamento fechado, algum local, né? E onde tem ali um alarme para 10 ppm de H2S. Então, nós compramos um analisador desse tipo, né? E adaptamos ali para fazer a análise do biometano, depois que ele passasse por todo o processo de purificação, né? E existiu, né, uma série de conhecimentos, né, que foram adquiridos na época, porque o filtro de H2S que foi dimensionado, ele não funcionou, né? Se acreditava, né, quem fez o projeto na época, que com um filtro com limalha de ferro, né, com óxido de ferro, né, nós poderíamos retirar esses 10 a 15 mil ppm de H2S que Ah, tinha no biogás. derreteu rapidinho aquilo que tinha lá dentro. Muito rápido, né? Primeiro que era tudo manual, até também o pessoal perguntava por que a gente ficava com aquele monte de palha de aço jogando água para enferrujar, né? Mas por que vocês estão enferrujando tudo isso? Né? E era para colocar no filtro. Então, na verdade, esse filtro acabou não funcionando, né? E a gente percebeu que na coluna de lavagem do CO2, né, na coluna de limpeza com água de CO2, ela conseguia absorver o H2S, né, e isso era enviado junto com o CO2 e depois enviado para a atmosfera, né, numa torre de desorção, e aquele H2S que sobrava, né, dos 10 mil, ele vinha ali para 100 mil, para 100 ppm mais ou menos, nas colunas, né, de secagem do próprio biometano,
que ele já estava com 98%, nós conseguimos 98% de metano, Caraca. saindo nesse sistema, que eu vou até mandar as fotos para você, né? Bem rudimentar, né? De Uhum. purificação. E nessas colunas de secagem, ele secava o biometano, né? Até a condição que a gente necessitava, e acabava retirando esse H2S. E aí nós tínhamos H2S na ordem de 4, 3 ppm. Como eu te falei, não existia legislação, não existia informação. Aí eu consegui uma norma americana, né, para entender lá quais eram, né, os parâmetros que eles adotavam lá, né, para a utilização do biometano como combustível, né, em caminhões, para saber se nós estávamos fazendo a coisa correta, né? Porque a grande preocupação era que esse H2S pudesse corroer tudo, né? Pudesse corroer colunas, pudesse corroer motores, né, cilindros, né? Então, aí com essas informações, né, bastante... não existia na internet na época, né? Então, aí eu pedi uma ajuda e me enviaram, né, por correio, essas informações, né? Então, eu lia todas as normas e eu vi que lá eles adotavam H2S menor que 10 ppm, era Uhum. suficiente, né? Atendia. Então, aí a gente já passou a ficar um pouco mais tranquilo, né? Quanto a produzir o biogás, produzir o biometano, né? E abastecer a frota. E Quanto uma tempo outra você ficou à coisa, frente nesse projeto? esse projeto durou 10 anos e eu fiquei à frente dele durante 5 anos, né? Desde o início até os primeiros 5 anos, foi quando, né, foi quando as cervejarias, na época, né, que ainda não existiam esses grupos grandes, elas verificaram na Europa que as cervejarias de lá estavam utilizando reatores anaeróbios de alta taxa por questão de espaço, economia, Uhum. menor valor, né, de capex, e foram buscar aqui no Brasil quem tinha essa tecnologia para produzir aqui no Brasil esses reatores, né? Que existia um Uhum. interesse muito grande, né? Diante do sucesso da aplicação na Europa. E em função disso, né, a Dedini, na época, né, ela buscou, né, quem tinha a melhor tecnologia, né? Eu sou suspeito de falar, mas se você for pesquisar em internet, né, a Pax é a empresa, Uhum. né, considerada líder em tecnologia anaeróbia para tratamento de efluentes. Isso é um Tem uma fato. série de patentes, tudo, né? Isso, desde aquela época, né? Então, ela que desenvolveu, até a história é bem interessante. O antigo dono da Pax, né, o fundador, né, que é o Jos Pax, uma vez ele comentou com a gente, né, como isso aconteceu. É bem interessante. Esse professor, né, que é o senhor Getz Lettinger, ele estava fazendo uma apresentação num programa tipo assim, Globo Ciência, sabe? Uhum. Ele viu, né, o professor falando, ele desenvolveu uma tecnologia que com esse lodo granulado, né, que poderia ser aplicado em processos para tratamento de efluentes. E nessa época, né, a Pax ela produzia tanques, silos para Uhum. armazenamento de cereais. E ele, no outro dia, gostou tanto da ideia que ele foi lá, né, conversar com esse professor e falar, olha, eu tenho uma indústria, eu acho que a gente consegue Das traduzir situações. essas ideias, né, num projeto industrial. Então, aí que começa toda a história da Pax. Então, e nessa época, né, logo numa sequência, que essas cervejarias, né, elas buscaram aqui quem existia tecnologia. A Dedini tinha tecnologia, porém não era a tecnologia da Pax, esse primeiro reator. Ela buscou a Pax e fez um acordo, né, de produção e fabricação de algumas tecnologias aqui no Brasil, pagando royalties, né? Então, nessa época, como a demanda começou a ficar muito grande, não para biogás, mas sim para tratamento de efluentes, né, em processos anaeróbios, eu fui convidado a vir, né, a sair lá da usina, que eu já conhecia o processo, né, a parte de processo, a trabalhar, juntar a essa equipe que estava sendo montado dentro da Dedini, né, com um grupo, né, dedicado a
construir reatores anaeróbios com as tecnologias da Pax. Né? Esse processo durou praticamente 20 anos, né? Essa parceria. Eu trabalhei 20 anos dentro da Dedini, passando por todas as etapas, né? Ou seja, comecei com processos, né? Depois passei pela engenharia, até depois, no final, chegar na área comercial, né? Porque são vendas técnicas, né? Então, nesse período, né? Nossa, eu viajei muito, eu continuo ainda viajando, mas viajei muito, né? Porque esses reatores começaram a ser instalados em várias cervejarias aqui no Brasil, né? Em unidades fora do Brasil, né? Porque na segunda etapa se abriu a licença para fabricar os equipamentos aqui, poder exportar aqui também na América Latina, né? Então, eu participei de vários projetos, né? Na Argentina, tratando efluentes de levedura, né? Na Guatemala, tratando efluentes de vinhaça, na Venezuela, tratando efluentes de levedura, efluentes de vinhaça, cervejarias na Colômbia, né? No Peru, né? Todos os projetos do Peru, na Bolívia, né? Então, eu participei assim de várias etapas, né? Com diferentes tipos de efluentes, né? Até chegar o momento em que a Pax, né? Ela resolve trazer as outras tecnologias, né? Para o Brasil, né? A ideia inicial era fazer uma joint venture com a Dedini, né? Mas acabou não dando certo em função da situação, né? Da empresa na época, né? Uhum. E aí, em 2011, começa a Pax, né? 100% holandesa aqui no Brasil, quando ela traz todas essas outras tecnologias, né? Por exemplo, o sistema de dessulfurização biológico, né? Que é um sucesso hoje, que consegue dessulfurizar biogás, né? Principalmente nesses projetos de usina, onde são toneladas de enxofre por dia que são retirados desse biogás, né? Foram, inclusive, uma das tecnologias que foram trazidas aqui para o Brasil, e a Pax começa a fabricar e instalar, né, junto com as outras tecnologias também, né, os reatores de alta taxa, né, os reatores para tratamento de efluentes de laticínios, né. É nesse momento que você volta a se conectar com biogás. É nesse momento que a gente volta a se conectar com o biogás, né? Até então a gente estava só com efluentes, apesar de que, Ricardo, algumas empresas, né, elas já um pouco antes, e principalmente a partir da Pax, né, elas começam a utilizar esse biogás, né, não como biometano, mas esse biogás para utilização em caldeiras. Uhum. As cervejarias começam a utilizar esse biogás em caldeiras, né, Uhum. fábricas de papel. Algumas perceberam que sem a dessulfurização é um problema, né, porque você pode danificar a caldeira, danificar sopradores, danificar uma série de equipamentos, né? A Pax hoje ela tem mais de 350 referências, né, com dessulfurização, né? Então, alguns já começavam a utilizar um projeto muito interessante, existia aqui em Valinhos. Esse projeto ele consistia em tomar todo esse biogás, pegar todo esse biogás que era gerado nos reatores, enviar uma parte para a caldeira e enviar uma parte para o motogerador. Então, foi instalado ali um motogerador de 0,75 Uhum. mega, né? E Uhum. megawatt. E utilizaram durante muitos anos. Nesse caso, ele não houve a necessidade da dessulfurização, porque o tipo de efluente também ele tinha uma concentração muito baixa de sulfato, que gerava uma Sim. concentração muito pequena de H2S. Né? Uhum. Então aí começa a minha reconexão com o biogás, né, biometano, né? Eu tava Então, achando que era difícil trabalhar com biogás 2011, quando eu comecei, mas eu vi que tava muito mais fácil perto em relação a você em 1985, hein, cara? em 85 foi um... Nesse projeto, outro detalhe interessante é que, como nós tínhamos uma quantidade de biogás excedente, né? Porque nós conseguimos colocar esse reator para operar com uma carga orgânica, né, maior que a de projeto, então ele gerava mais biogás que a necessidade.
Então, nesse momento, a Volkswagen ela instala lá 2 motogeradores estacionários, né, com os motores ciclo-otto a metano, né, Caraca, que e com a energia elétrica que era gerada nesses motogeradores, ele abastecia toda a unidade de produção e purificação do gás. Então, nesse momento, nós ficamos autônomos ali, né? A gente necessitava de uma energia externa somente para partir a bomba de 4 estágios que fazia a contralavagem do biogás, que era uma coluna, né, de mais de 10 metros, né, de altura, né? Então, aí no momento que essa bomba entrava, todo o CCM da unidade, né, que controlava tudo, passava a receber energia elétrica do motogerador. Então, com o próprio biogás, com a própria vinhaça, nós produzíamos o biogás, purificávamos o biometano e com o excedente de biogás nós gerávamos energia elétrica para todos os motores, né, utilizados tanto no processo de produção de biogás como no processo de purificação. Que é o que a gente tem visto agora nesses projetos de vinhaças, esses grandes projetos de purificação, né? Ter um motogerador dedicado à biorefinaria. Dedicado, exato. Nós fazemos isso em 1985. Cara, que Né? fantástico, fantástico. Você trouxe muita coisa aqui, minha cabeça tá borbulhando, Nivaldo. Tá. Mas quando eu quero dar um passo antes e eu quero que você descomplique, que é o nosso propósito aqui dentro do Dr. Biogás, esse Tá. lance do reator de alta taxa e de baixa taxa, pela aquela explicação dos flóculos, dos granulos que você me comentou, eu fiquei aqui na minha cabeça, falei assim, pô, isso aí é como se fosse você organizou as bactérias, né, as metanogênicas ali, Exato. de uma forma como se, pô, tá todo mundo enfileirado para digerir, para se alimentar o mais Exato. rápido possível desse Exato. resíduo que está entrando. Tá todo mundo muito bem organizado e é por isso que a gente tem dentro dos reatores aqueles meios de suporte. Na verdade, né, com a utilização desse lodo granulado, né, isso permitiu um avanço muito alto, muito grande, muito rápido no desenvolvimento das tecnologias anaeróbias, né? Então, inclusive hoje, por exemplo, a Pax ela tem reatores que trabalham com até 25, podendo chegar a 30 quilos de daqui, ó. Então, por exemplo, quando você compara, né, não só com lagoas, né, que a gente vai fazer um comparativo daqui a pouco, mas com os reatores convencionais, né, aqueles que nós operávamos na década de 80, a área que ocupa, Ricardo, um reator desse é 10 vezes menor, porque eles trabalham com velocidades 10 vezes maiores, né? Sim. Então, por exemplo, num reator convencional como esse, que eu trabalhava lá em São João da Boa Vista, que já é um upgrade em relação com uma lagoa, por exemplo, muito grande, né? Uma diferença muito grande. Então, hoje, as tecnologias, né? Nós conseguimos trabalhar com velocidade de líquido e gás que para esses reatores, né? Dessa época de 80, era de 1 metro, 1 metro por hora de velocidade de líquido, 1 metro por hora de velocidade de gás. Hoje, nós conseguimos trabalhar com até 10 metros por hora de velocidade de líquido e com até 10 metros por hora de velocidade de gás. Por isso que eu consigo... Né? Não, é velocidade mesmo, metro por hora. Seria metro quadrado por metro cúbico hora, né? Aí, considerando tudo dá metro por hora. Então, você tem... por isso daí você consegue diminuir 10 vezes, né, o tamanho, a área ocupada por um reator convencional em relação ao convencional, tratando a mesma carga. Quando nós vamos para a lagoa, né, a lagoa é um processo anaeróbio que vai trabalhar com esse lodo flutuante, né? Então, esses projetos, normalmente, para ele poder funcionar, as taxas de aplicação são muito baixas, né? Como eu comentei, né? É no máximo 1,5, 1 quilo, podendo chegar até um pouquinho mais. É por isso que esses volumes são muito grandes, né? Essas são os principais diferenciais. Uma analogia que eu faço é bastante interessante para a gente entender um pouco como é uma lagoa e qual é a diferença e as vantagens de reatores, né? Principalmente para o setor de etanol.
eu faço o seguinte comparativo. No setor de etanol, nós temos lá as dornas, né, de fermentação, né, onde eu tenho uma dorna, que é um tanque, onde eu tenho lá uma serpentina ou um trocador de calor fora, né, que vai controlar a temperatura desse processo fermentativo. Eu coloco ali as leveduras, né, que são as responsáveis por transformar o açúcar da cana em etanol, né? Coloco nutrientes, né? Coloco ureia, né? Coloco condições específicas para que aquela dorna funcione, né? Para que quando ocorra aquela condição exotérmica das reações bioquímicas, eu mantenha uma temperatura ideal, né? Para a levedura poder trabalhar, e aí eu consigo um vinho, né? Com 10% de etanol, ou mais, né, quando são utilizados aí essas leveduras especiais. Então, nessa dorna de fermentação, né, eu tenho controle, né? Eu estou controlando o processo. Eu estou alimentando essa dorna com caldo que tem lá 16 de Brix, por exemplo, né, que é a concentração de açúcar. Se esse caldo está um pouco mais concentrado, ele é diluído. Se ele está um pouco mais diluído, ele é complementado com xarope ou melaço para chegar naquela condição. Então, ali eu crio condições ótimas, né, para que o processo funcione e consiga fazer toda aquela conversão do açúcar da cana em etanol, e aí eu tenho um vinho com uma concentração, né, ideal para ser destilado. Eu posso fazer também esse etanol colocando num tanque ou uma lagoa que seja, né? Eu jogo lá a levedura um pouquinho, ou não jogo nada, eu coloco caldo, né? Eu vou ter também etanol, mas com que concentração, né? Então, quando nós vamos para um reator anaeróbio, a semelhança é com a dorna de fermentação. Na verdade, o que acontece? Num reator anaeróbio, eu coloco ali o efluente, né, a vinhaça, que seria ali o caldo de cana, né? Coloco as bactérias granuladas, que seriam as leveduras, né? Controlo a temperatura, então eu vou ter ali um trocador de calor para manter a temperatura do reator, né? Que a vinhaça vai chegar com 90 graus, eu vou manter a temperatura do reator com 35 a 37, vou colocar um pouquinho de nutrientes, caso seja necessário, vou controlar a minha vazão de vinhaça, né? Vou controlar essa vinhaça, ela vai estar num tanque de equalização antes, para equalizar tudo, né? Equalizar a composição e vazão, e aí eu vou proporcionar uma fermentação e conversão dessa DQO, dessa matéria orgânica em biogás controlada, do mesmo jeito que eu faço na dorna, né? Então, por exemplo, do ponto de vista de biodigestão anaeróbia, né? Em um reator anaeróbio, eu tenho muito mais controle. Eu controlo vazão, concentração, controlo temperatura, né? Coloco nutrientes quando existe a necessidade, né? Eu passo que normalmente numa lagoa eu não tenho esses controles, né? Nessa lagoa você coloca lá os efluentes, ela vai produzir biogás, né? Porque vai haver a conversão, né? E um diferencial muito grande é o que nós chamamos de ramp-up, né? Ou seja, quando nós colocamos a levedura dentro de uma dorna ou o lodo granulado dentro de um reator, eu estou colocando lá já todas as bactérias, né, que eu necessito para fazer a conversão, né? Ou seja, a levedura para converter em etanol, seja o lodo granulado para converter em biogás, né? Então, elas já estão ali presentes em concentrações suficientes. Então, o meu ramp-up, né, para mim começar a alimentar esse reator e produzir o biogás que eu preciso é muito mais rápido, né? Ao passo que quando nós vamos para uma lagoa, né, em função dos tamanhos, né, ela vai gerar biogás, porém um ramp-up muito menor, né? Pode ser que demore até 1 ou 2 safras para chegar nessa condição de produção de biogás esperada, né, do projeto como um todo, né? Então, muitas vezes essa questão não é muito avaliada, mas nós, né, em função que a tecnologia permite isso, então a gente faz um ramp-up muito rápido. Vou até citar um exemplo aqui agora. Eu acabei de conversar com um colega nosso de processo que voltou da Guatemala e ele foi lá para partir um reator, não é vinhaça, né, mas é partir um reator de uma fábrica de alimentos, que já existe um reator da PAC que está funcionando, ampliou a fábrica, se
e se instalou um segundo reator de mesmo tamanho no lado, Uhum. ao lado do outro. Ele fez o ramp-up em uma semana, o pessoal assustou, né? Ou seja, em uma semana esse reator já estava tratando todos os Pleno. efluentes, né? Gerando biogás, né? Em uma semana, né? Ou seja, num espaço muito pequeno, né? Por quê? Porque o processo, a forma, né? As bactérias, né? Que foram colocadas lá dentro, esse lodo granulado, ele permitiu isso. O grande segredo aí da tecnologia é você ter uma tecnologia desenvolvida com um sistema interno, né? De separação dessa fase sólido, que são as bactérias, líquido, que é a vinhaça, né? Ou o efluente, e o biogás. Então, você tem que ter ali um reator que permita que os efluentes passem por essas bactérias, que garanta um excelente contato, né? Aí que está um outro diferencial, né? Numa lagoa, você não tem uma agitação efetiva, você tem uma agitação, mas você talvez não garanta que todos aqueles pontos, né? Pode existir algumas zonas mortas, Sim. onde você não tem agitação e você não consegue ter o contato da bactéria com o substrato, então aí você não tem É por isso que a gente aumenta o tempo de retenção, tudo isso. Exato, Aham. exatamente, exatamente. Num reator, como as velocidades são altas, né? Então permite que se faça um perfeito contato entre o substrato e as bactérias, que são esses grânulos. E com isso, você tem uma produção de biogás, uma conversão, né, dessa matéria orgânica em biogás, é muito mais rápida, né? Para você ter uma ideia, a Pax ela tem algumas tecnologias que são principalmente aplicadas nas indústrias de bebidas, né? Em que o tempo de retenção hidráulico são de 3 horas. Você pegar uma cervejaria, uma fábrica de refrigerantes, por exemplo, o tempo que demora para esse efluente entrar aqui na base do reator e sair, né, na parte superior são apenas 3 horas. Em 3 horas é o tempo suficiente, em função desse contato, né, com as bactérias, de você fazer 90% da conversão da matéria orgânica, né? E aí o que garante que essas bactérias permaneçam lá dentro e não sejam retiradas do processo são todos o sistema, todo o coração do sistema que nós chamamos, né? Que são esses módulos internos, né? Com as suas câmaras de biogás, que vai permitir que o efluente passe, vá embora, né? O biogás é separado nessas câmaras de biogás, vai para uma câmara de gás específica e daí segue para um gasômetro e depois a sua aplicação, né? Seja em geração de energia elétrica, seja para conversão em biometano, ou seja, para enviar para uma caldeira, né? Para enviar para um secador, né? E as bactérias permanecem lá dentro, né? Elas não são arrastadas, como nós chamamos, né? Elas não são retiradas. Para quem está nos ouvindo, Ivaldo, se a gente fosse listar condições que limitam você usar um efluente dentro de um reator desse ou situações onde você não recomenda um reator desse, cara, quais seriam esses limitantes? Na verdade, o que acontece é, com o desenvolvimento das tecnologias, né, a partir desse reator USB, hoje a Pax conta com 6 tipos de tecnologias. Então, esses 6 tipos de tecnologias, existem processos que vão trabalhar com lodo granulado, com uma taxa muito alta, e existem reatores, né, que vão trabalhar com lodo um pouco mais floculento, que trabalha numa taxa de aplicação um pouco menor, porém é 5 a 6 vezes maior que uma taxa que é utilizada em uma lagoa. Então, hoje a Pax dispõe, né, de tecnologias, né, que são essas tecnologias que são aplicadas, por exemplo, para efluentes que têm alta concentração de gordura, né? Ou seja, são reatores específicos, onde ele tem um flotador na frente, onde toda essa gordura que entra, essa gordura, ela não vai possibilitar esse lodo ficar todo granulado, né? Vai ficar todo um lodo mais floculento, né? A própria característica do efluente, né? Vai para essa condição. Então, nesse caso, foi desenvolvida uma tecnologia específica, onde na frente existe um flotador,
esse flotador que funciona com o próprio biogás, né? Então não é um DAF, né, como a maioria das pessoas conhece, né, Dissolved Air Flotation, é um DBF, né, é um Dissolved Biogas Flotation, né, ou seja, é um flotador que funciona com o próprio biogás que é gerado no processo. Como é que ele funciona? Ele vai separar essa gordura que não foi convertida em biogás no reator e vai retornar até o processo uma vez mais, e essa gordura vai ficar recirculando, né? Vai ficar em circuito fechado até que ela seja totalmente convertida em biogás. Essa é uma das tecnologias. A outra tecnologia, né, que nós chamamos de CBD, que é Clear Bottle Digestor, é um digestor, um reator, né? Esse reator ele tem um decantador lamelar na frente. Essa tecnologia ela é aplicada para efluentes que têm alta concentração de sólidos. Então, por exemplo, ela pode ser aplicada, por exemplo, para vinhaça, que tem bastante concentração de levedura, né? Nesse caso, ela vai trabalhar com taxas de aplicações muito superiores de uma lagoa, né, de um processo de baixa taxa, como nós chamamos, né? Porém, né, muito menor, né? Ele vai ser no mínimo Qual que é a taxa que ele opera 6 vezes tipicamente? menor, até 6 quilos de taxa de aplicação. Esse reator, Falando você aqui, ó. pode, ainda aqui, ó, até 6 quilos de EQO por metro cúbico de gás por dia. E esse reator, Ricardo, uma coisa muito importante é que ele permite que você possa colocar sólidos até 10%. Então, por exemplo, você pode estar ali gerando biogás, né, com efluente e adicionar esterco de vaca, né, outro tipo de sólido, né, que possa ser convertido. Essa tecnologia ela já foi desenvolvida, já existem várias aplicações, né, na China, principalmente, tratando esterco de vaca, tratando efluente de indústria farmacêutica com alta concentração de levedura, e um projeto muito interessante que foi startado recentemente na Holanda, né, no final do ano passado, praticamente há um ano atrás. São 12 reatores com essa tecnologia tratando esterco de galinha. Um projeto gigantesco, né, tipo Waste to Energy, né, ou seja, geração de energia a partir de resíduos, onde esses 12 reatores, né, da Pax, com essa tecnologia do CBD, ele gera, né, o equivalente em biogás, né, equivalente em energia 19 megas, tá, de biometano, equivalente em energia, mais 3,5 megas, né, equivalente em energia térmica, e mais 2,5 mega em energia elétrica, né? Um projeto de grande porte, utilizando uma tecnologia, né, de baixa taxa, porém, né, são 5 a 6 quilos, né, de DQO, né, já é um valor assim que permite, né, trabalhar com todo esse controle que eu falei para você, né, anteriormente, com bastante sucesso. Então, hoje, a Parkes ela já tem todos os tipos de tecnologias, né? Até o USB, reator IC de recirculação interna, o USB Plus, né? Que também serve para aplicação com vinhaça, né? O AFR, que é o Anaerobic Flotation Reactor, que é para tratamento de efluentes com alta concentração de gordura, Como os e o CBD. laticínios, essas coisas. Exato. E o CBD, né, que é o Clear Bottle Digestor, que é um processo, uma tecnologia que foi desenvolvida para atender esse mercado, né, esse setor de efluentes com altas concentrações de resíduos sólidos, né, e que pode ser convertido em biogás, biometano. Então, na verdade, qualquer tipo de efluente, né, a não ser que seja um efluente muito diferente disso, né? É puramente sólido. Isso é complicado até para lagoa ou outro tipo de digestor, né? Porque esses efluentes eles têm que ter uma diluição, né? Tudo é dissolvido, né? Solubilizado e depois que ele é convertido, a parte orgânica, né? E depois que ela é convertida em biogás, né? Eu tinha, pô, fantástico, fantástico, Nivaldo. Eu tinha uma impressão de limite de sólidos e tal, que
Hoje você está desmistificando isso. E eu tinha uma impressão, Will, que quando eu olhava para sistemas de alta taxa, reatores como vocês trabalham aí, quando eu olhava para um projeto, eu olhava no sentido, pô, aqui eu preciso tratar um efluente para fazer a disposição dele no corpo hídrico, Tá? porque eu não tenho área para Correto. aplicação e tudo bem. E daí você não está simplesmente olhando para o empreendimento de biogás, mas você também está olhando para resolver um problema de um passivo ambiental, que é Isso. uma das principais Exato. vantagens de você utilizar um reator desse. Então, do ponto de vista de projeto, por isso que eu pedi para você me corrigir. Quando eu tenho essa necessidade, olhando para tratamento de efluente, certamente eu iria para um WASB dentro das condições que permite um WASB. Desculpa. Posso falar WASB? O IC, né? Hoje, na verdade, Ricardo, a Pax ela desenvolveu na Que o década WASB é de uma 90. tecnologia, né, na É uma verdade. tecnologia. É a tecnologia de alta taxa que mudou, né? Aí que está o Aham. divisor de águas, tá? Ou seja, Uhum. até a década de 70, final da década de 70, início da década de 80, as tecnologias conhecidas anaeróbia para tratar efluentes, até então eram as lagoas, né? Uhum. Que ocupam muito espaço, Sim. né? O tempo de retenção hidráulico é gigantescos, Aí né? você tem lá a E lagoa anaeróbia, facultativa, aeróbia. isso, Aham. exato. Eram as lagoas anaeróbias, né? Depois vieram os digestores. A partir do desenvolvimento do reator WASB, né, que em inglês quer dizer Flow Anaerobic Uhum. Digester, né? Desculpa, quer dizer Flow Anaerobic Slugged Blend, né, ou seja, um reator anaeróbio com leito de lodo que mudou é o divisor de águas. A E partir daí a desse gente tem os reatores de momento, alta taxa. a partir desse momento, a indústria, principalmente, que não tinha área, né, ou que tinha disponibilizava praticamente uma área gigantesca para colocar essas lagoas anaeróbias, ela passou a usar os reatores, esses reatores anaeróbios. E a Pax, né, no seu desenvolvimento, isso acontece, o ASB, no início da década de 80, no início da década de 90, a Pax desenvolve um reator que nós chamamos de internals de recirculação interna, que nós chamamos de IC, né? Ou IC, do inglês, Internal Circulation. Esse reator, ele permite trabalhar com taxas de aplicação WASB, como eu comentei, no máximo 10 a 12 quilos, utilizando Uhum. as tecnologias da Pax. As tecnologias convencionais de WASB normalmente usam 5 a 6, porque Uhum. o diferencial estão nos separadores internos, né? Que a Pax Sim. tem patenteado três fases, 3 etapas, né? Que é muito mais eficiente. Uhum. No início da década de 90, a Pax desenvolve esse reator de alta taxa, que pode chegar em 20 a 30 quilos de aplicação, né? Que pode chegar com velocidades de líquido de até 10 metros por hora, 10 metros cúbicos por metro quadrado hora, ou até de gás também 10 metros por hora, né? 10 metros cúbicos por metro quadrado hora, que são 10 vezes maiores que as velocidades utilizadas no reator WASP, né? Então, esses reatores, né, para você ter uma ideia, são quase 1.000 referências que a Pax tem no mundo todo, tratando diversos tipos de efluentes, né? Tá. Quando nós vamos Quando você está tratando o efluente, você está colocando ele num padrão de de lançamento, lançamento. exato, ou seja, qual que é a vantagem, né, da tecnologia anaeróbia para as indústrias, né? Até então, né, até o processo que normalmente era utilizado, e é utilizado também ainda até hoje, porém era normalmente utilizado no início do século passado, foi desenvolvido os reatores, os processos de lodos ativados. Uhum. Os processos de lodos ativados são esses processos onde eu tenho um tanque, né? Onde eu coloco ali uma quantidade de ar gigantesca, né? Eu coloco bastante energia, eu coloco ali aeradores ou sopradores para manter essas bactérias aeróbias ativas, né? E essas bactérias, elas vão converter toda a matéria orgânica, 50% vai para lodo, 50% vai para CO2 e água, tá? Uhum. E aí, no final, eu tenho um efluente tratado com 96, 97% de eficiência, e isso pode ser descartado. E tem um Acontece problema que chamado lodo. tem um lance chamado lodo. Então, essas tecnologias funcionam muito bem, porém, elas têm um alto
custo energético, né? Para mim, para a gente, imagina você pegar um processo desse, colocar lá 3, 4, 5 megas de energia num processo de grande porte para O OPEX introduzir é todo alto. esse oxigênio alto, e você tem, se você está tratando lá 100 toneladas de DQO por dia, você vai gerar 50 toneladas de lodo por dia, né? 50% vai para lodo. Aí você vai ter que dispor esse lodo. Então, é uma tecnologia que funciona, né? Atende perfeitamente à legislação, porém tem essas desvantagens. Quando nós vamos para um reator anaeróbio, né, que agora já não tem mais a Lagoa, né, desenvolveu um reator compacto de alta taxa, o que acontece? Ele necessita muito pouco energia, somente uma bomba para poder bombear esse efluente, passar e vencer essa coluna de líquido, né, que vai ser convertido em biogás. Então, na verdade, hoje no mundo todo, a maioria das empresas, elas adotam o processo misto para o tratamento de efluentes industriais. Ou seja, um reator anaeróbio de alta taxa antes, removendo 70% até 90% da matéria orgânica e convertendo em biogás. Então, aí, na verdade, eu não gasto energia, eu gero energia, né? Estou convertendo aí, né, essa carga orgânica em energia na forma de biogás. E esses 10% a 20% do que sobra, né, que o reator anaeróbio não vai conseguir tratar 100%, nós colocamos num processo aeróbio convencional, como esse que eu comentei com você, um lodos ativados convencional ou de aeração estendida, como nós chamamos, para remover e fazer o polimento final desses 10% a 20%. Então, aí, quando eu pego o anaeróbio até o final desse processo aeróbio misto, né? Esse aeróbio pequenininho, eu vou dimensionar esse aeróbio somente para remover os 10% a 20% que sobrou. Aí eu tendo também a legislação perfeitamente. Então, esse é um processo que tem um sucesso muito grande, uma aplicação enorme no mundo todo. Então, se você for na maioria das indústrias, né, de diferentes setores, seja setor de bebidas, de bebidas, de alimentos, de papel, né, de etanol, essas indústrias utilizam o processo misto, um anaeróbio antes e um aeróbio depois. Tanto que os clientes, essas empresas, elas já sabem disso, principalmente as que já têm todo o seu corpo de engenharia, né, já com bastante conhecimento. Então, para você ter uma ideia, normalmente elas já colocam um edital no mercado informando que os processos têm que ser mistos. Assim, mas aqui está um edital, uma fábrica nova, As tecnologias Greenfield. são complementares, né? Exato, exato. Então, aí eles já entendem, né, que essa solução é a solução mais econômica para ele, né, e que principalmente vai gerar um subproduto, né, que quando eu comecei, né, Ricardo, isso vale a pena colocar também, há algumas décadas atrás, a preocupação, né, da maioria das empresas era em atender à legislação, né, ou seja, colocar ali um sistema de tratamento de efluentes, né, compacto, com o menor custo possível, sem manutenção, e que atendesse à legislação, entregando um efluente dentro das características que a legislação atende. O biogás gerado, né, normalmente ele era queimado, e aí numa segunda etapa, né, depois de todo o processo já estabilizado, numa segunda etapa, se pensava na utilização desse biogás. Hoje já mudou bastante, né, essa cultura, esse conceito. Então, hoje o que nós vemos é que as empresas, quando elas vão construir uma planta nova, principalmente um greenfield, ou vão construir uma planta de tratamento de efluentes, ela já nasce com esses dois objetivos: Sim. Tratar o efluente e aproveitar o máximo possível esses resíduos. Não só o biogás, né, como também aproveitar parte dos efluentes tratados, né? Então, por exemplo, hoje, muitas empresas elas fazem um tratamento terciário daqueles efluentes que são lançados no rio, né? Fazem ainda um terciário para remoção de coliformes, remoção de alguns outros componentes, e permite que você faça um uso dele não nobre, ou seja, você reutiliza essa água para limpeza de piso,
a limpeza, utilização em banheiros, né? Não para lavar a mão, mas no vaso sanitário. Ou dependendo do processo que você utiliza, né? Ele pode ser até aplicado para isso. Então, hoje já existe no mundo todo, né? Uma preocupação muito grande, né? Com essa economia circular, a reaproveitamento de resíduos e o biogás, né? Ele está em evidência, né? Então, hoje, quando alguém vê aquele flare, né? Queimando, né? Então, a primeira Queimando pergunta, dinheiro. queimando dinheiro, exato, coisa que já não era esse pensamento até alguns anos atrás, né? Legal. E aí Agora tem, ficou claro para mim alguns pontos. Desculpa te interromper, né? Então, um não, sem problema. reator de alta taxa, igual vocês têm, olhando para a indústria, a gente vai utilizar ele em algumas. Cara, vocês têm três benefícios. Agora você falou um quarto que é muito importante, que olhando para a indústria, né? Então, primeiro, disponibilidade de área, né? Que é uma realidade da indústria. Geralmente eles não têm Exato, muita área. Se for para um processo tradicional, a área de Lagoas às vezes é maior que a área da indústria, né? Então, exato, disponibilidade da área, né? Então, a vantagem de vocês. A segunda é necessidade de você destinar esse efluente para um corpo hídrico, né? Porque a gente não está falando aqui de biofertilizante, a gente está falando de efluente. Esse é um exato, ponto. E o terceiro é transformar um passivo energético em um ativo energético. Então, você está fazendo a exato. recuperação energética. Então, dentro de um reator de alta taxa, a gente consegue juntar esses três elementos que estão conectados com a parte de tratamento, mas ao mesmo tempo você tem recuperação energética. E aqui entra uma dúvida que eu tenho, Nivaldo, que é qual que é a taxa de recuperação energética do biogás de um reator de alta taxa? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? A gente tem ali na bibliografia que um reator Lagoa Coberta, ele recupera de 60% a 70% do biogás, do potencial de produção de biogás. Um resíduo, um CSTR, algo em torno de 80%, 90%, 95%, e um reator de alta taxa. Como é que fica isso? Então, no reator de alta taxa, o que acontece? Vai depender da característica desse efluente, né? Uhum. Existem efluentes que têm aqui a disposição da matéria orgânica, né? Ela é mais fácil de ser convertida, né? Por exemplo, açúcares, né? Então, nesses casos, a gente consegue uma conversão dessa matéria orgânica de até 90% a 95%, Uhum. né, para esse tipo de efluentes. E existem outros efluentes, né, que a própria característica, ele tem uma quantidade que nós chamamos de material recalcitrante, que são materiais de difícil conversão, né, ou seja, quando você mesmo numa lagoa ou no CSTR, você Uhum. pega lignina, ou seja, é um material de difícil solubilização e de difícil conversão. Então, Que tipo de dependendo resíduo geralmente você pega? que tenha bastante lignina, um pouquinho. Papel, nem tanto, né? São efluentes assim bem específicos, porém nós consideramos normalmente a eficiência desses reatores, ela pode chegar aí em DBO, em demanda bioquímica de oxigênio, isso vai ser Uhum. sempre maior que 80%, tá? Tá. Sempre maior, no mínimo 80%. Em DQO, em função dessas características, ela pode variar aí de 70% a 90%, né? Aí vai depender um pouco do tipo de efluente, né? Uhum. Então, você não, isso mesmo em outros processos anaeróbios, né? Você não consegue. A vantagem, né? Que a gente sempre comenta dos reatores de alta taxa, né? É principalmente relacionado a esse controle, né? Então, por exemplo, uma coisa que vale a pena comentar, a Pax tem reator desenvolvido para efluentes que têm alta concentração de cálcio. Então, Uhum. por exemplo, o interno desse reator, um efluente que tem alta concentração de cálcio, ele é diferente do mesmo. Você olhando assim externamente, a princípio não existe nenhuma diferença, mas internamente, um reator que está instalado numa cervejaria e um reator que está instalado numa fábrica de papel, É a diferente. parte interna dele ela é diferente para Uhum. poder operar, né? E não enfrentar problemas com a concentração de cálcio, que pode decantar, ficar uma massa pesada no fundo do reator, uma massa inerte, né? Então, muito depende da característica de cada efluente. Por isso que são 6 tecnologias, né? Sim. E cada um a gente consegue aplicar para um tipo
de efluentes diferentes. Porém, você sabe que, por exemplo, existem alguns tipos de efluentes que eles não vão funcionar em tecnologia anaeróbia, né? Independente do tipo de tecnologia. Se você tem lá um efluente que tem uma condutividade elevadíssima, com alta concentração de sais, né? Isso acaba inibindo também um pouco o processo anaeróbio, e ele não vai funcionar nem numa lagoa, Que né? tipo de resíduo geralmente você pega aqui? Efluentes que têm alta concentração, né? Você pode pegar, por exemplo, uma vinhaça muito concentrada, onde você concentra ela ao máximo, né? Então você vai ver lá tem 10 mil miligramas por litro de sulfato, potássio tem 15 mil, sabe? Ou seja, são concentrações tão elevadas que se você não fizer uma diluição e abaixar esses níveis de sais, né? A pressão osmótica no meio é tão alta que o processo biológico não funciona, né? Anaeróbio, independente da tecnologia, né? Uhum. Mas a gente tem as tecnologias, né? Que a gente consegue adequar, né? E direcionar em função de cada tipo de efluente. A grande maioria de todos os efluentes é perfeitamente tratado, né? Eu fiquei com uma dúvida, cara, quando você tá... Me surgiu uma dúvida agora, conforme a gente está conversando, Tá. em relação à vinhaça, né? Porque essa analogia que eu fiz para você de área, Sei, disposição, sei. tratamento e não sei o quê, a vinhaça tem um poder, tem um valor nutricional muito importante para todo o setor, Isso, né? exato. Como é que você lida isso dentro de um reator que está orientado a reduzir toda essa carga orgânica? Como é que fica o aspecto de É uma boa nutrientes para o pergunta. solo, cara? É uma boa pergunta. Na verdade, Ricardo, nós temos três tipos de vinhaça. Eu, né, considero e divido, né, os três tipos de vinhaça em função dos processos. Por exemplo, quando nós temos aí uma destilaria que são em menor número, né, número, 100% etanol, aquela destilaria que não tem fabricação de açúcar, ela vai, Uhum. todo o caldo é moído, né, toda a cana é moída, desculpa, e esse caldo é direcionada para a fermentação de etanol, nós temos uma vinhaça, apesar que são volumes grandes, né? Porque você está Uhum. produzindo etanol, né? Cada litro de etanol são gerados aproximadamente 12 litros de vinhaça, e essa vinhaça de caldo, né, que nós consideramos 100% caldo, tem uma concentração em carga orgânica, em DQO, de aproximadamente 18 mil a 22 mil, 20 mil, em média, 20 mil miligramas por litro, né? Então, essa é uma vinhaça bastante fácil de ser tratada via processos anaeróbios, né? É bem fácil de fazer essa conversão. Então, essa vinhaça, por exemplo, poderia ser aplicada em reatores de alta taxa. Depois, nós temos um segundo grupo, né, que são as vinhaças provenientes de processos mistos, né, ou seja, de produção de etanol e de produção de açúcar. E essas usinas, a maioria delas, elas estão modeladas, né, normalmente, com o tamanho desses equipamentos, em 60-40, 40-60. Ou seja, no momento em que o etanol está mais favorável, né, o valor dele, então, normalmente, essas usinas conseguem produzir, direcionar toda a cana e produzir 60% de etanol e 40% de açúcar. No segundo momento, onde o açúcar está mais favorável, ela consegue ir para 60% de açúcar e 40% de etanol. Então, essa vinhaça ela tem uma variabilidade, né, em relação à concentração, em relação aos sais, né, os nutrientes que estão presentes nela. Então, é uma vinhaça que tem aí uma DQO de aproximadamente 35 a 45 mil miligramas por litro. E depois nós temos uma outra vinhaça, que é a vinhaça que nós chamamos de vinhaça a partir de mel esgotado, né, ou mel B, como muitos especialistas chamam, que é naquele caso onde as usinas elas vão para o açúcar, o máximo possível, né? Chega um momento, né, que a extração ela tem que ser finalizada, né, porque começa a comprometer a qualidade do açúcar, porém ainda tem ali uma quantidade, esse mel, né, que está sendo extraído, o açúcar, muito concentrado, né? E aí o que é feito? Esse mel ele é diluído com água e enviado para destilaria para fermentação,
né, para as dornas, para fermentação e depois destilação. Então, essa vinhaça, ela sai uma vinhaça com uma característica em concentração maior que as outras vinhaças. Essa vinhaça, ela tem aí de 45 a 55 mil miligramas por litro, podendo chegar, né, até 100 mil ou mais, dependendo do tipo de processo. Aqui no Brasil, normalmente, a gente não tem uma vinhaça assim tão concentrada, né? Nós observamos esse tipo de vinhaça, principalmente nessas usinas que estão instaladas aqui na América Latina, né? Argentina, Venezuela, Colômbia, né? Peru. Essas usinas, elas se dedicam praticamente à produção de açúcar, e aí somente aquele mel esgotado, né, é que vai para etanol. Então, aí nós temos vinhaças assim, bastante concentradas. Então, aí, dependendo do tipo de vinhaça, nós podemos escolher, né, qual é a tecnologia que mais se adapta, que mais se adequa. Então, por exemplo, nós como PACs, né, dentro dessas 6 tecnologias, então, se é uma vinhaça de caldo, então nós podemos ir com tecnologias anaeróbias com uma taxa de aplicação um pouco maior. Se a vinhaça ela é proveniente de processos mistos, né, então ela pode ir para uma tecnologia, né, ou com um lodo granulado ainda, uma taxa de aplicação entre 10 e 15, né, quilos de quiol por metro cúbico por dia, ou até para uma tecnologia, né, como a Pax tem, né, o CBD, com um lodo um pouco mais truculento. E quando é uma vinhaça, né, proveniente de mel esgotado, né, o mel B, então é uma vinhaça bastante concentrada, né, então ela a tecnologia ideal, né, para fazer esse tipo de tratamento seria a tecnologia do CBD, né, que é o Clear Body Digestion, que é esse reator, né, que leva um sedimentador lamelar fechado, né, na frente, e que fica fazendo a recirculação desses sólidos, né? E aí esse reator pode trabalhar com até 6 quilos de taxa de aplicação e, inclusive, até poder receber outros efluentes sólidos, né? Então, basicamente, esses são os 3 tipos de vinhaça, né, que nós temos. E uma coisa importante é que, no caso da vinhaça, né, que ela é utilizada para fertirrigação, o componente mais importante é o potássio, né? Então, nós temos aqui a utilização dela como fertirrigação, né, porque ela tem uma alta concentração de potássio. E quando a vinhaça passa por um processo anaeróbio, esse potássio não é removido, tá? Ele não é, como ele é um material inorgânico, né? Ele não é convertido. Então, a vinhaça, após passar por um processo de biodigestão, ela ainda segue, né, com aquelas características, né, de potássio, nitrogênio, fósforo, né? A remoção de nitrogênio e fósforo é praticamente quase nada, é nula, né? É muito pouco. Altera o pH, né? Ou seja, a vinhaça entra nesses processos com com pH baixo, e dentro do próprio processo, até uma coisa muito interessante, esses processos com reatores, não existe consumo de soda, né? Existe, por quê? É utilizado um pouco de soda somente no startup, né? Porque você começa um reator com as bactérias e água, né? Você não tem alcalinidade nenhuma lá dentro, e aí você começa a colocar a vinhaça, você vai começando a fazer a conversão dessa matéria orgânica em biogás, existe a geração de CO2, né, no meio. Esse CO2, ele hidrolisa, ele forma ácido carbônico e depois ele se dissocia em bicarbonato. Então, esse bicarbonato natural, que é uma alcalinidade natural, ele é que vai conferir, né, uma alcalinidade, um aumento do pH no próprio processo. Então, quando, Ricardo, nós introduzimos uma vinhaça no reator, se o pH ali está entrando com 4,5, 5, né, ele vai sair depois desse reator maior que 7, né? E com uma alcalinidade de pelo menos 4, dependendo do tipo da vinhaça, 4.000 a 6.000 miligramas por litro. Então, o que nós fazemos? Nós utilizamos essa vinhaça biodigerida, né, ou digestada, como muitos gostam de chamar, e parte dela é recirculada, né, misturada com a vinhaça in natura,
né, de forma a aumentar o pH da vinhaça bruta, né, num pH mínimo para que o processo anaeróbio funcione. Assim você consegue Então, ter um controle do processo. exato. Então, isso é um fato, né? Até, inclusive, numa planta que nós visitamos há pouco tempo atrás, né, de processo de peixes, né, com esses reatores AFR, o consumo de soda é zero. Lá em São João da Boa Vista, o consumo de soda durante 10 anos foi zero, né? Ou seja, só foi utilizada a soda no momento que partiu o reator, né, para poder gerar toda aquela alcalinidade, e depois essa vinhaça biodigerida com essa alcalinidade alta era utilizada para... ela era misturada, né, com a vinhaça in natura, né, feita uma recirculação, né, para poder utilizar essa alcalinidade, aumentar o pH da vinhaça in natura e o processo poder funcionar. Então, essas aí são as grandes vantagens, né, do reator anaeróbio, né? Você também existe essa possibilidade, né, de trabalhar com pHs diferentes. Então, a vinhaça que sai do digestato, então ela ainda contém nitrogênio, fósforo, principalmente o potássio, um pH próximo de 7, né, que vai até ajudar Está melhorando a condição, você está estabilizando a vinhaça, está perfeito exato, e está tendo a recuperação energética que ele não estava tendo antes, exato. né? E toda a matéria orgânica vai ser convertida em biogás. Tá. Para fechar esse raciocínio sobre tratamento, Nivaldo, as duas últimas perguntas que eu quero fazer para você você já falou, você já deu um spoiler sobre o OPEX, sobre custo de operação, que não vai soda e está tudo certo. Então, eu queria aquilo que você conseguir compartilhar sobre investimento, custo de operação e payback de uma planta dessa. Vai depender do tamanho, né? Do Sim. tamanho do equipamento, porque no caso da Pax, nós conseguimos aqui, né, no Brasil, fornecer um turnkey completo da parte de biodigestão, mais dessulfurização, né? Aí vai depender muito, Ricardo, do tamanho, né, do projeto, né? Por exemplo, alguns projetos você tem uma menor quantidade de vinhaça, uma maior quantidade de vinhaça, né? Um payback normalmente de uma planta dessa, considerando somente a biodigestão e dessulfurização, é em torno de 5 a 7 anos, né? Esse é o que normalmente nós temos visto, né? Para esse caso. E as tecnologias, né, elas podem ser aplicadas dependendo do tipo do efluente, né? Então, por isso que é muito importante, né, quando a gente começa uma conversa com um usineiro ou com uma empresa que quer instalar um sistema de tratamento de efluentes, saber quais são essas características, né? Ou seja, a partir de que escala nós temos vai fazer sentido? Nós temos um questionário que nós enviamos, né? Onde é necessário saber qual que é a vazão, né? Principalmente vazão, temperatura, pH, principalmente contém de DQO, DBO, sólidos, óleos e graxos. Ou seja, com essas análises, né, esses dados de entrada, nós conseguimos direcionar, né, para a melhor tecnologia que atende aquele tipo de efluente. Né? Entendi. Tem uma vazão mínima, assim, para vocês operarem? Não, os reatores, eles são modulares, né? E para os projetos de pequeno porte, a gente, normalmente, o menor reator que nós fabricamos, né? Ele tem 3 metros de diâmetro por 20 de altura. Ele trata aí até 20 a 50 metros cúbicos por hora, para uma unidade pequena, né? E é para aproximadamente 2.400 quilos de DQO por dia. Esse é o menor. Né? Depois desses reatores, né, existem vários outros modelos. Né? Quando nós vamos para o reator EC, por exemplo, o maior que é fabricado, ele tem 15 metros de diâmetro, né, por 30 metros de altura. Tá? Então, já é um reator que consegue tratar até 1.000 metros cúbicos por hora de vazão, ou até 100 toneladas, 100 mil quilos de DQO por dia. E entre o maior e o menor, existem outros modelos, né,
reatores de 4 metros de diâmetro, de 5. O mesmo vale para as outras tecnologias. Então, por exemplo, se nós vamos para uma vinhaça de agave, por exemplo, hoje nós estamos partindo dois projetos grandes, de grande porte no México, com a tecnologia ICX, né, ou ICX em inglês, ICX da Pax, que é uma tecnologia voltada para efluentes mais concentrados também, por isso que ela foi aplicada lá, né? A José Corvo, ela construiu a terceira destilaria, as outras duas ela já tem tecnologia da Pax, e o interessante é que ela tem tecnologias diferentes. Numa unidade ela tem o ICB Plus da Pax, na outra unidade ela tem o reator C, e nessa unidade agora a selecionada foi o ICX, que é a tecnologia que mais, nesse momento, né, que foi desenvolvida nos últimos 5 anos, mais nova, que se adapta a esse tipo de efluente. Da mesma forma, na Patron, né, a Patron, que é uma também famosa tequila, né, a unidade da Patron em Atotonilco, nesse momento está passando por um processo startup. Lá são 2 reatores ICX da Pax de 15,35 de diâmetro por 15,45 de altura. Né? São 2 reatores, tanto na José Corvo quanto na Patron, tratando 100 toneladas de DQO por dia, né? Esses 2 reatores. Né? Então, ou seja, para cada tipo de efluente, né? Nós conseguimos ofertar e instalar, né, uma tecnologia, né, que vai atender, né, melhor a necessidade, né, que vai operar de uma forma mais eficiente. Né? Então, normalmente Cada assim, caso é um caso, como você falou, cada né? caso é um caso. Exato. E para a vinhaça, por exemplo, dependendo do tamanho da usina, né? Então, por exemplo, podem ser 2 reatores, como esses que estão funcionando lá no México, como pode ser 4, como pode ser 6. Vai depender aí do tipo de processo, né? Se é vinhaça a partir de etanol, se é vinhaça a partir de processo misto, né? Açúcar e etanol, ou é só melaço, né? A quantidade de reatores, né? Com certeza, a área ocupada vai ser infinitamente menor, né? Que a aplicação desses processos de reatores de baixa taxa. Tá, quanto à estabilidade, uma coisa que eu queria comentar, né? Nesse caso, primeiro que nós temos o controle, né? E segundo, que não só a vinhaça, mas também os projetos que estão instalados em outras indústrias, né? Como bebidas, alimentos, todos eles têm um tanque de equalização antes. No caso da vinhaça, em função dos volumes, nós colocamos uma lagoa, né? Uma lagoa aberta para equalização. Para equalizar, né, composição e vazão, a vinhaça ela muda de característica muito pouco, né? Você não tem lá uma vinhaça com 20 mil, depois 50 mil, depois 20 mil de novo. Isso não existe, né? Quando é um processo etanol, ele é bem estável. Quando é um processo mel esgotado também, ele é bem estável. Quando é um processo misto, ele tem aquela pequena variação, né? Que pode variar ali de 35 mil a 45 mil miligramas por litro, e aí nós temos uma lagoa que vai fazer essa equalização. Então, a estabilidade do processo, ela é altíssima, né? Em função, né, de tudo que a gente faz para manter constante essa vazão, essa concentração. E nós vamos, né, como nós temos controle, então a gente consegue controlar exatamente, né? Ó, aumentou um pouco mais a carga orgânica, então a gente tirou um pouquinho a vazão, diminuir um pouco a carga orgânica, aumenta um pouco a vazão, de forma o processo funcionar estável. Tudo automático, né? Controles, pH, temperatura, baixa operação, né? Ou seja, você não necessita lá vários operadores, né? Vocês fazem operação assistida hoje ou a indústria consegue tocar tudo sozinha? Nesse primeiro projeto que nós estamos fazendo agora, né, completo, né, de vinhaça mais dessulfurização, que eu comentei com você, nesse a Pax ela fez um contrato para a operação dessa planta. Então nós vamos operar tanto a parte de biodigestão quanto a parte de dessulfurização. É um projeto bastante interessante, com certeza aí você vai ser convidado aí para fazer um vídeo, né? Vai ser uma honra conhecer lá, cara. Bem interessante, vai ser bem interessante. Já estamos aí finalizando a engenharia de detalhes e daqui a pouco vai começar a construção das obras civis para as bases, né? Para a gente construir os equipamentos. Legal. Ivaldo, a gente nem falou da parte de purificação de biogás, o tempo Dessulfurização, voa, né?
É, Vai ser bem e interessante para deixar um gancho pro isso que eu o ia falar. próximo, O convite fica porque... aberto aqui, né? Mas Ah, eu queria te fazer duas últimas perguntas, né? Que é pois não. quais são os big numbers, os números da Pax, aquilo que você consegue compartilhar em, sei lá, número de reatores, funcionários, alguns números, assim, só para a gente ter Tá, ideia do tamanho da Pax no Brasil, no Latam hoje, né? Na América. tá. Hoje a Pax ela pertence, né, a um grupo alemão, né, que chamado Skin Water, né? Uhum, Esse grupo é o grupo em 2011 ele comprou 20% da Pax, né? Em 2011 foi comprado 20% da Pax, e agora, em 2020, eles fizeram uma oferta para a família, né? Que Pax é um sobrenome, como eu falei para você, o uhum, fundador ele chama Jos Pax. Eles fizeram um aporte e uma oferta e compraram os outros 80%. Então, hoje, a Pax ela continua uma empresa holandesa, uhum, com 3 filiais, né? A matriz na Holanda, atendendo o mercado europeu, uma matriz na China, para atender o mercado asiático, a PAC Shanghai. Nós aqui no Brasil, PAC Slam, para atender o mercado latino-americano, inclusive fabricamos e fornecemos equipamentos para os Estados Unidos. E na Índia, né, a Pax Índia, que é a última filial, para atender o mercado indiano, que é um mercado muito grande. Depois existem mais 2 escritórios de negócios, né? Um nos Estados Unidos, né? Que ali são basicamente 10 a 12 funcionários. Outra unidade com aproximadamente 15 funcionários em Kuala Lumpur, na Malásia, para atender também ali uma parte do mercado asiático. E nós atendemos aqui toda a América Latina. A Pax hoje, né, nós somos basicamente 450 funcionários, né, do no mundo. mundo todo, no mundo todo. Né? O grupo Skin Water, ele pertence a uma empresária alemã chamada Suzanne Klein, né? Ela, se você procurar aí, Ricardo, na Forbes, né? Ela é considerada a sexta mulher mais rica do mundo, né? Ela e o irmão dela, eles que têm as ações majoritárias na BMW, porém, Uhum, a Skin não tem nada a ver com a BMW. A uhum, Skin é uma empresa criada por ela, né? Skin Water, e faz parte desse grupo mais 11 empresas, né? Todas elas voltadas a tratamento de efluentes, tratamento de água, dessulfurização de biogás, né? O Vivo nos Estados Unidos, Envaroquime, Coprenera aqui na Chile, Peru e Colômbia, que é a representante da Pax, né, para esses países, né? Com uma novidade muito importante, agora, no mês de novembro, nós estamos inaugurando a nova sede, novo prédio aqui da Pax no Brasil. Hoje uhum. nós somos em quase 80 funcionários, Fica em né? São Paulo? Não, nós estamos em Piracicaba, interior de São Paulo, né? E agora já está nos momentos finais, né? Inclusive a mudança está programada para a próxima semana, né? Na terça, quarta ou quinta-feira. Nós estaremos mudando para um prédio novo, com uma estrutura completamente moderna, dobrando a capacidade, a área de fabricação, né? Ou seja, Uhum, já estamos preparando aí para atender esse mercado de efluentes e biogás, principalmente, que vem crescendo muito, né? uhum. Já com várias referências, né? No mundo todo. Então, nós vamos estar de casa nova daqui uns... A inauguração está agendada para acontecer aí no dia 16 de novembro agora, né? Que legal, legal. Né? Pertinho do E, Fórum São e, e Pedro. os números da Fórum de Minas. Pax, né? São mais de 3.000 referências no mundo todo, com tecnologias, e com tecnologias anaeróbias, né? Com esses diferentes tipos de reatores, são 1.500 referências, aproximadamente. Uhum. Ou Sabe seja, quantos reatores vocês têm hoje no Brasil que produzem biogás, que usam biogás? Tem esse número? no Brasil, na América Latina, hoje, nós temos mais de 320 referências, né? Uhum, Aqui no Brasil são 256, eu vou até passar esse número correto para você, uhum, 256 referências. Aí eu preciso avaliar, né? Porque, por exemplo, existem algumas unidades, algumas cervejarias, que eu posso até passar para você, ó, esse biogás dessa cervejaria vai para a energia elétrica, com microturbina, uhum. Não, esse, mas só para a essa gente ter outra uma ideia. Então cervejaria. tem muitos São cases várias, funcionando. são várias, são várias.
utilizando em caldeira, tem unidades já mais de 15 anos utilizando o biogás em caldeira, utilizando algumas já há mais de 5 anos, utilizando o biogás para energia elétrica, né? Uhum. Um número importante nessas indústrias de bebidas e papel, porque elas não geram assim uma quantidade de biogás tão grande, né? Porque os efluentes não têm uma DQO igual a vinhaça, né? 30 mil, né? São efluentes que têm de 3 a 6 mil miligramas por litro. Então, Uhum. essa quantidade, Ricardo, de biogás que é gerado nessas cervejarias, fábricas de refrigerantes e indústria de alimentos e papel, ela consegue economizar até 10%, 10 a 12% de todo o gás natural que ela consome nas Cara, caldeiras para o processo produtivo dela. Então, né, ela tem uma economia aí de aproximadamente significativa. 10%. E um número, por exemplo, a adaptação, né, para levar esse biogás até a caldeira e adaptar, ele tem um payback aí de 1 ano. Então, Uhum. 1 ano você paga todo esse investimento de, ao invés de queimar esse biogás, né, levar ele para a caldeira, né, aí muitas vezes há necessidade de fazer a dessulfurização, que vai ser Uhum. um Um próximo bate-papo nas. próximo bate-papo, que nós temos sistemas de dessulfurização muito interessantes, desde pequenas unidades até unidades de grande porte, né, que estão instaladas aí, funcionando com bastante sucesso aí nesses projetos de biogás que estão acontecendo aqui no Brasil, né? Que legal. Então, Por os último, números são esses, 1.500. deixa uma mensagem aí do que você acha que deve acontecer no biogás, no futuro do mercado biogás. Olha, assistiu aí desde o início, né, esse podcast, né? Vocês vão ver que já era um sonho, né, da década de 80, né? Uhum. E agora realmente o biogás tomou forma, né? Ou seja, existem vários projetos que estão acontecendo e muitos projetos que estão aí já na linha de espera, né, para que aconteça nos próximos 2, 3 anos. Então, é por isso que nós já estamos nos preparando, né, uma unidade nova, justamente para poder atender, né, com qualidade, né, todos esses projetos que estão por vir, né, Ricardo? Inclusive, que é a grande vantagem da Pax, né, pelo fato de nós estarmos aqui instalados, né, com uma unidade, uma equipe grande de engenharia de processo, engenharia de campo, como nós chamamos, né, é que que a gente pode atender esses clientes, né, quando tem algum problema operacional, algum problema que o operador esqueceu uma válvula aberta, o operador fez algum, né, ou algum problema que ocorreu na unidade. Então, nós estamos aí, muitas vezes, algumas horas, né? Então, a gente pode atendê-los, né, com agilidade, né, com facilidade, falando o mesmo idioma, né? Que muitas vezes o operador ele não domina, né, um idioma estrangeiro, né? Então, a expectativa, né, nossa, né, vem nesse sentido, né, de atender todos esses projetos, né, muitas consultas, né, todo mundo quer fazer biogás hoje, né, muitos projetos acontecendo. A gente vê hoje, em função, inclusive, né, do preço da energia elétrica, né, a maioria desses projetos indo para biometano. Uhum. Mas aí no Fantástico. próximo podcast a gente pode falar da parte de Vamos falar da. dessulfurização da Pax, que é muito interessante. São 3 processos, químico, biológico e físico, né, com uma recuperação aí de até 95% da soda que é utilizada no processo, com um OPEX muito baixo comparado com as tecnologias convencionais, né? Muito legal. Nivaldo, obrigado por esse tempo, por mais de 1h40 aqui conversando. O tempo voou, né? Pelo seu E tempo. falando só de efluentes, ainda dá para falar Falando só de bastante fluente, né? sobre biogás e dessulfurização, hein? Isso que eu não botei metade das perguntas que eu queria te colocar aqui, então teria bate-papo para 3 horas aqui, sem sombra de 3 dúvida, horas né? aqui, que legal. Cara, incrível. Eu aprendi, eu tenho certeza que esse podcast aqui vai impactar muitos empreendedores, muitos desenvolvedores de projetos que a gente tem, né? E para você que está ouvindo a gente, não esqueça de conhecer a B2 Biogás, se cadastrar lá, é o primeiro catálogo, o primeiro marketplace do setor de biogás, todas as empresas estão lá. E Nivaldo, só para, de repente, quem está ouvindo e quer entrar em contato com vocês, deixa suas redes sociais, como é que te encontra, como é que encontra a Pax.
A Pax, né? Vocês podem entrar pelo site da Pax, né? Que está lá. Os contatos podem ser feitos através do info@pax.com.br, né? Esses contatos, né? Posso deixar meu e-mail aqui? Se for? Pode, fica à Pode. vontade. Tá, Se quiser, deixa no... quem quiser entrar em contato, né, diretamente com a gente, comigo, o meu e-mail é nivaldo.dias, dias com S, @paxglobal, tudo junto, .com. Uhum. Aí, nesse caso, tem o BR, né? Também Então, tá é no por LinkedIn, né? também estamos no LinkedIn. A Pax está em todas as redes sociais, né? Depois, se você quiser, eu posso mandar aí todos os endereços corretos, né? Das redes sociais, né? Eu sou um pouquinho mais velho, né? Então, a gente não tem isso aí no dia a dia, mas com e-mail, telefone, é muito fácil entrar em contato com a gente. Pax é um nome muito forte, certamente você vai encontrar aí facilmente. Nivaldo, obrigado pelo seu tempo. Eu que A gente está agradeço, aberto Ricardo. aqui para a gente Obrigado. voltar, bater um papo sobre desflorização. Isso. E muito obrigado, cara. Obrigado a todos aí que assistiram a esse podcast.